No dia 3 de janeiro de 2026, o presidente Nicolás Maduro foi preso e levado em custódia até os Estados Unidos, onde seria julgado. Um dia histórico para a civilização ocidental, no qual um ditador é capturado para responder sobre os seus crimes. Nós já falamos que há uma série de nuances envolvidas, nós podemos dizer muito sobre as intenções de Donald Trump, algumas não tão nobres assim, mas fato é que a Venezuela sofreu sob a mão desse homem maligno, mas tem uma pessoa que parece que não gostou muito disso. E vocês já devem saber de quem que eu estou falando. Estou falando desse camarada aqui, o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Nós falamos em um dos nossos últimos reacts que o Papa ele mostrou preocupação com a prisão do Maduro, preocupação com as pessoas, dizendo que a soberania nacional deveria ser preservada, o que mostra, como eu vivo dizendo, a propensão da Igreja Católica com a esquerda. Nós vemos aqui no Brasil uma apologética católica que se diz defensora dos valores conservadores da civilização ocidental, que se dizem os únicos capazes de salvar o Ocidente, quando a Igreja, que se afirma um magistério infalível, que eles professam como única e verdadeira, está alinhada com a destruição do Ocidente. Sim, o Papa Leão XIV está subserviente à destruição do Ocidente. Mas não é sobre o Papa Leão XIV que eu vim falar aqui nesse vídeo. Eu vim falar de algo ainda mais crítico. Eu não sei se vocês sabem quem é esse camarada aqui. Esse camarada aqui é, depois do Papa, a pessoa mais importante dentro da Igreja Católica. É o Pietro Parolin. É aquele que eu acreditei que seria o novo Papa. Errei, meu tiro saiu pela culatra, porque quem foi feito Papa foi Robert Prevost, o Leão XIV. Mas esse sujeito aqui é uma figura muito importante, é um diplomata de altíssimo nível dentro da Igreja Católica. E ele foi quem procurou negociar a saída de Maduro da Venezuela em paz para onde? Para a Rússia de Vladimir Putin. O Vaticano tentou negociar com os Estados Unidos a ida de Nicolás Maduro para a Rússia antes do país governado por Donald Trump invadir a Venezuela e capturar o ditador. As informações foram publicadas hoje pelo jornal norte-americano The Washington Post. Aí aqui vamos ler o que aconteceu rapidamente. O que aconteceu? A tentativa de negociação foi conduzida pelo cardeal Pietro Parolin, segundo na hierarquia do Papa. Como já disse, uma figura importantíssima. O religioso conversou com o embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, Brian Bush, para obter detalhes sobre os planos americanos, informou o jornal. Durante dias, Parolin tentou entrar em contato com o secretário do Estado norte-americano Marco Rubio. O cardeal disse ao embaixador que a Rússia estava pronta para conceder asilo a Maduro e pediu paciência aos Estados Unidos para pressionar o ditador a aceitar a oferta. Então aqui a gente vê uma coisa muito interessante. A Igreja Católica tentou, o quanto pôde, aliviar, para o lado do Nicolás Maduro, que é um homem que vocês sabem, a meu ver, e sob o olhar de uma cosmovisão cristã, é uma pessoa completamente hostil ao cristianismo, um inimigo da Igreja de Cristo, um inimigo dos cristãos, um inimigo das liberdades individuais, um inimigo da liberdade de expressão, um inimigo de tudo que é bom, que qualquer cristão, seja católico ou seja protestante, possa dizer. E a Igreja Católica Apostólica Romana tentou aliviar para esse sujeito. Uma coisa um tanto interessante, né? Porque se a Igreja Católica ela preza pelos desfavorecidos, ela preza pelos oprimidos, como diz a encíclica Rerum Novarum, como a doutrina social da Igreja demonstra tanta preocupação, como que ela toma as dores de uma pessoa tão repulsiva quanto o Nicolás Maduro, que é um inimigo do cristianismo e que é o grande responsável pela sua nação permanecer no atraso em que se encontra mediante uma ditadura socialista. Olhem com o tipo de gente com o qual a Igreja Católica Apostólica Romana está preocupada. Mas vamos continuar.
Vladimir Putin garantiria a segurança do venezuelano, afirmou uma fonte ao jornal. O que foi proposto a Maduro foi que ele fosse embora e pudesse desfrutar do seu dinheiro, explicou essa pessoa à publicação. Maduro se recusou a deixar o país e ignorou o prazo dado pelo governo Trump. Segundo a imprensa internacional, o venezuelano disse ao republicano que só deixaria o país se ele e a família estivessem anistia total. O pedido incluía a remoção de todas as sanções dos Estados Unidos e o fim de um caso emblemático que ele enfrenta no Tribunal Penal Internacional, o que não foi atendido. Ou seja, o Maduro não acatou e assim, pagou o pato por isso. O ditador teria sido convencido por aliado a não renunciar. O ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, afirmou a Maduro que a renúncia lhe custaria a vida, disse o cardeal, de acordo com documentos obtidos pelo The Washington Post. O líder chavista estaria preocupada em abandonar seus principais aliados. Aqui vai dizer muita coisa, gente. Assim, eu não vou ler essa reportagem inteira, se vocês quiserem, vocês podem ler, tá? Aqui na descrição. Mas eu preferi ir nesta fonte aqui, ó, na The Washington Post. Existe aqui uma outra reportagem de um jornal brasileiro, aqui, o Metrópolis, que vai falar também, né? Tem essa foto aqui, um tanto sugestiva, né? Mostrar com que tipo de gente que o Maduro está alinhado, né? Com Vladimir Putin, que é uma das figuras mais ameaçadoras do mundo. E eu vou aqui justamente no The Washington Post, que eu traduzi aqui para o português, que é a fonte que esses jornais brasileiros simplesmente replicaram. Em meio à frenética corrida global para encontrar uma rota de fuga para Maduro, uma reunião na véspera de Natal na cidade do Vaticano, até então não divulgada, foi uma das muitas tentativas frustradas de encontrar um refúgio seguro para o líder venezuelano antes da operação dos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Se isso aqui não é um clickbait, houve outras tentativas por parte do Vaticano de tentar salvar o pescoço do Maduro, né? E essa reunião, na véspera de Natal, teria sido só mais uma delas. Então, Maduro tem aí o apoio da Igreja Católica. Olha que coisa interessante, né? Cidade do Vaticano. Na véspera do Natal, o cardeal Pietro Parolin, segundo em comando do Papa e mediador diplomático de longa data, convocou com urgência Brian Bush, embaixador dos Estados Unidos junto à Santa Sé, para obter detalhes sobre os planos americanos na Venezuela, de acordo com os documentos governamentais obtidos pelo The Washington Post. Os Estados Unidos teriam como alvo apenas os traficantes de drogas? Perguntou ele. Ou o governo Trump realmente buscava uma mudança de regime? Nicolás Maduro tinha que sair, admitiu Parolin, segundo os documentos. Mas eles insistiu para que os Estados Unidos lhe oferecessem uma saída. Isso aqui é muito interessante, porque aqui a gente vê que o Pietro Parolin, ele questionou, né, por que os Estados Unidos querem invadir a Venezuela? É só por conta do narcotráfico? Ou o Trump quer uma mudança no regime? E aqui o Parolin admitiu que o Nicolás Maduro tinha que sair, mas procurou livrar o pescoço dele. Ou seja, insistiu aqui por uma saída mais diplomática. Durante dias, o influente cardeal italiano tentou ter acesso ao secretário do Estado Marco Rubio, segundo mostram os documentos, desesperado para evitar derramamento de sangue e a desestabilização na Venezuela. Em sua conversa com Bush, um aliado de Trump, Parolin disse que a Rússia estava pronta para conceder asilo a Maduro e implorou aos americanos por paciência para pressionar o líder autoritário a aceitar essa oferta. Então, Parolin tentou livrar o quanto pôde o pescoço do Maduro. O que foi proposto a Maduro foi que ele fosse embora e pudesse desfrutar do seu dinheiro, disse uma pessoa familiarizada com a oferta russa. Parte desse pedido era que o presidente Vladimir Putin garantisse sua segurança. Mas não foi o que aconteceu. Uma semana depois, Maduro e sua esposa seriam detidos por forças de operações especiais americanas em uma operação que matou cerca de 75 pessoas e levados para Nova York para responder por acusações de tráfico de drogas. Então a gente teve aqui 75 óbitos nessa operação e levados para Nova York para responder por acusações de tráfico de drogas. O encontro na cidade do Vaticano, que não havia sido divulgado anteriormente, foi uma das muitas tentativas frustradas dos americanos intermediários, dos russos, catarianos, turcos da Igreja Católica e outras, de evitar uma crescente crise diplomática e encontrar um refúgio seguro para Maduro antes da operação americana de sábado para capturá-lo. É lamentável que parte de uma conversa confidencial tenham sido divulgadas sem refletir com precisão o conteúdo da conversa em si, que ocorreu durante o período natalino.
disse a assessoria de imprensa do Vaticano em um comunicado ao The Post. O porta-voz de Burkt encaminhou as perguntas ao Departamento de Estado, que se recusou a comentar. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não respondeu ao pedido de comentário. Esse artigo baseia-se em entrevistas com quase 20 pessoas, muitas das quais falaram sobre condições de anonimato para discutir negociações e informações da inteligência sensíveis. Inclui novos detalhes sobre os amplos esforços globais para forçar Maduro ao exílio e evitar a intervenção militar dos Estados Unidos, bem como a decisão do governo Trump de trabalhar com o vice-presidente da Venezuela em exercício, em vez do líder da oposição que Washington apoiava há tempos. Então, o Trump está trabalhando com o vice-presidente da Venezuela, ao invés do líder da oposição que já estava sob a influência americana. As semanas e os meses que antecederam aquele dia foram marcados por oportunidades perdidas para Maduro, um ex-motorista de ônibus e um dos últimos caudilhos da América Latina, que parecia alheio à gravidade da situação em que se encontrava. Sua rejeição a diversas possíveis saídas, mesmo com os navios de guerra americanos atacando embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico na costa da Venezuela e autoridades americanas intensificando a retórica contra seu governo, selaria seu destino. Então a gente vê aqui que o Maduro ele resistiu quanto pôde, não cedeu às alternativas que lhe foram dadas e pagou o preço. As tentativas de encontrar uma saída para Maduro continuaram até o último minuto. Ele receberia um aviso final poucos dias antes da operação americana para capturá-lo, segundo uma pessoa familiarizada com a proposta. Mas o autocrata se recusou a ceder. Ele não aceitou o acordo, disse outra pessoa familiarizada com o assunto. Ele simplesmente ia ficar sentado assistindo as pessoas criarem uma crise. Então, olha aqui a presunção do sujeito, né? Bom, pessoal, isso aqui eu acho que já é suficiente, né, para vocês entenderem que o Vaticano ele interviu para fins diplomáticos. Muitos papistas vão ouvir o que eu estou dizendo e dizer: "Ah, Gabriel, o Vaticano é um Estado, ele está zelando pela política mundial, está preocupado em evitar crises maiores". Mas como que a gente avalia tudo isso sob uma perspectiva cristã? Zelar pela vida do Maduro numa situação como essa é algo que não faz sentido. Eu falei no meu outro vídeo sobre como o nosso Deus ele usa de autoridades pagãs que possuem impérios com força de intervir em outras nações para executar os seus propósitos. Como que um cristão deve olhar para um Nicolás Maduro da vida? Deve olhar como um homem ímpio. Logo, aqueles que comemoraram a prisão do Maduro estão corretos, estão comemorando a prisão de um opressor. Estão comemorando o ocaso de um inimigo de Cristo. E o fato de uma prisão dessa magnitude gerar conflitos diplomáticos é uma obviedade. A Venezuela vendia muito petróleo para a China. E a China está em um contexto de tensões com os Estados Unidos. O Vaticano, querendo mediar isso, está pensando a partir de premissas cristãs ou de premissas humanistas. A ordem mundial na qual nós estamos instalados, meus amados irmãos, é uma ordem mundial anticristã. Eu falei no meu último vídeo que existem pazes que desagradam a Deus e existem guerras que agradam a Deus. A queda de Maduro não é algo que eu vou falar que é desprovido de interesses da parte do senhor Donald Trump, que não é flor que se cheire, mas é uma oportunidade de um colapso de uma ordem mundial humanista em favor de uma fragmentação econômica e política que possibilitará o emergir de nações cristãs. R.J. Rushdoony, assim como seu filho, que eu entrevistei recentemente, acreditou que o Ocidente está à beira do colapso. Isso foi atestado por muitos cientistas políticos, por muitos analistas sociais. E o que a gente está vendo de tensões no mundo aponta para isso. E é aí que vem a oportunidade para nós fazermos política de maneira cristã, de nós erguermos nações cristãs, não nos apegando a uma frágil ordem humanista que se baseia na autonomia humana. A autonomia humana produz a opressão, produz a ditadura, produz o totalitarismo, exatamente o que aconteceu na Venezuela. E quando nós
insistimos nesse tipo de ordem social, nós acalentamos erros que vão se multiplicando. Vocês olham para todo o caos ideológico no qual nós vivemos. Vocês olham quantas aberrações são protegidas pela própria lei, na contramão do que a palavra de Deus afirma e do que a própria lei natural afirma. Logo, a visão que a Igreja Católica Romana tem de tentar preservar esse status quo não é diferente daquela que existe nos teólogos gente boa. A Igreja Católica Romana, ela é a teologia gente boa num nível muito mais amplo. É uma subserviência com o status quo humanista que não leva em consideração a palavra de Deus como diretriz para pensar a geopolítica de forma cristã. Há uma maneira cristã de se pensar a geopolítica, de se pensar as relações entre as nações. Como eu falei, Deus ama as nações e Deus ele assegura uma certa soberania às nações. Mas essa soberania não é uma soberania absoluta. Tanto que Deus usa dos meios que ele bem entende para derrubar nações e erguer nações. O que aconteceu com Maduro foi, do ponto de vista cristão, a punição de um tirano, mesmo que tenha vindo por meio de outro tirano. O Donald Trump, como eu vivo dizendo, não é flor que se cheire. E nós, enquanto cristãos, precisamos olhar para o Donald Trump não como um príncipe cristão, não como um Constantino, mas como uma oportunidade da igreja evangelizar a Venezuela. O Trump é favorável à liberdade religiosa. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. O Papa, os católicos romanos deveriam olhar de maneira parecida, ainda que eles preguem uma falsa forma de cristianismo, eles têm uma vocação, no entender deles, para evangelizar, para levar pessoas à Santa Igreja. Mas o que você vê aqui é mera preocupação política, o que mostra um outro aspecto do Vaticano, que nem sempre eu falo aqui. Aquilo lá é um Estado com interesses políticos. Vocês podem ver que quando eu fiz a minha live sobre o Papa Francisco, eu mostrei como Francisco, sendo um Papa muito mais progressista, foi alguém que resolveu uma série de conflitos do Banco do Vaticano, que melhorou a visibilidade da Igreja Católica do ponto de vista mundial, porque a coisa estava feia para aquela falsa igreja, que ainda hoje tem os seus podres, não tenho dúvida. Não é porque o Francisco melhorou a imagem da Igreja Católica que ela ainda não tem os seus podres. E isso aqui, na minha opinião, é um podre. Você tentar livrar a casa cara de um tirano. O Maduro merecia a pena capital, eu não estou brincando. Um homem que fez o que aquele maldito fez merece a pena capital. Pena capital que a Igreja Católica sustentou por séculos, de maneira coerente. Mas o Papa Francisco, surpreendentemente, a tornou sempre pecaminosa. Logo hoje, ao invés de uma igreja que condena os tiranos, que condena aqueles que não reconhecem a soberania de Cristo, zela pela vida de tiranos. Zela pela vida de homens como Nicolás Maduro, preocupados em assegurar e manter uma ordem política mundial humanista. Então isso é a ICAR. A ICAR é uma falsa igreja, que já mostra claros sinais de declínio. Peço que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, especialmente papistas. Um forte abraço e até a próxima.